Pessoal, a gente então parte para as questões de ortografia. Comigo na tela. A questão 1. Veja bem então o seguinte, ó. Nós temos aqui, a cobrança vai ser em cima dessas palavras aqui, ó. Cheque, cela, sessão, tá, ó. Então essas palavras aqui, como nós conversamos, nós batemos um papo, são chamados homônimos, né? São chamados homônimos, quer dizer, você tem o mesmo som e a grafia é diferente. E, logicamente, o sentido também é diferente. Beleza? A gente comentou sobre isso e a gente vai bater um papo de acordo com o contexto, a gente vai verificar qual é a grafia correta. Beleza? Vamos lá, então. A falta de tempo deixou o autor do texto em xeque. Bom, colocar alguém em xeque é isso daqui, moçada, é com CH. A gente sabe que o CH, né, com cheque, CH, é a ordem de pagamento, fazer um cheque para alguém, beleza? Mas colocar em xeque não, correto? Então, nesse caso, pôr em xeque, colocar em xeque, estar em xeque é com X, belezinha? Por conta disso, a gente já elimina a alternativa B aqui, ó. Tá legal? Beleza, sempre a gente vai trabalhando assim, por eliminação das lacunas e das alternativas. Vamos pegar a próxima, número 2. O autor do texto deveria visitar mais a sua mãe, curtir o interior, colocar uma sela no cavalo e passear pela mata. E aí, meus amigos, colocar então uma sela. Vem cá, então nesse caso aqui, ó, sela com C, sela com S. A diferença de sentido é bem grande, né? Então a sela do cavalo é com S. E a sela, aquela sela da prisão, né, é com C. Tá legal? Então o contexto não permite sela com C, permite sela com S. Tá bom? Você então já sabe que a alternativa correta é a letra D de dado, não é? Belezinha. Chegando aqui a próxima com o seguinte, ó. O autor do texto precisa assistir a algum filme na sessão. Nesse caso, na sessão das 10. Quando a gente marca uma noção de intervalo do tempo de uma reunião, alguma coisa assim, uma sessão legislativa, uma sessão de cinema, né? A gente então tem a sessão iniciando com S e depois nós temos 2 S. Tranquilinho? Você está lembrado como é que a gente vai usar, quando a gente vai usar sessão com S e depois o C cedilha? Você está lembrado também quando você tem o C e depois o SS? Vamos lá então, observando o seguinte, sessão com S e depois C cedilha é aquela divisão, é a interseção, né? Então nesse caso é o departamento, é uma seção de logística, é a seção administrativa de uma empresa. Então você divide isso em várias seções, beleza? Então em vários departamentos. Então cada departamento daquilo lá vai ser uma seção, S e C cedilha. Quando a gente viu aqui nessa questão, quando há uma noção de intervalo de tempo, então há uma sessão, no caso, a sessão legislativa, a sessão de cinema, é aquele tempo que você vai ter reunindo-se com outros para fazer alguma coisa, beleza? É S e depois 2 S. E aí nós temos também o verbo ceder. O verbo ceder vai gerar, né, o substantivo sessão, que é a ideia de conceder, concessão. Nesse caso, nós temos o C e, na sequência, 2 S. Belezinha? Então, para você observar aqui de novo, né? Seção, departamento, seção, departamento é este daqui, seção, intervalo é este daqui, e seção, o ato de ceder, é este daqui. É importante porque a gente vê isso bastante, né, em provas de concursos aí. Fica ligado nisso daí, tá bom? Belezinha? Vamos pegar mais uma. Olha lá. Questão 2. Então nós temos a questão 2 aqui do TJ São Paulo, mamão com mel. Essa aqui é muito tranquila. E é a prova de nível superior, de psicólogo, né? A banca coloca pra gente aqui, né, ó, lacunas, né? Mas na realidade você não precisa nem se preocupar com o contexto. Você vai preocupar com o contexto quando você tem homônimos. Então, quer dizer, a grafia está correta, uma ou outra, mas o sentido vai depender daquele contexto para ter aquele sentido, beleza? Mas quando a grafia está errada, você não precisa nem olhar o contexto. Veja bem aqui, olha só. Aqui a gente tem que tomar um cuidado danado pelo seguinte, ó, a palavra paralisia gera paralisação. Então, muito cuidado, a gente viu isso na teoria, né? Veja só, existe a palavra deslize, né, ó, que gera deslizar, aí é com Z, mas paralisia gera o substantivo paralisação, o verbo paralisar,
com S, beleza? Então é paralisação com S e não com Z. Por isso que a gente vai eliminar aqui a alternativa C e D, beleza? Tranquilo. Outra coisa, a gente não fala atrás, então agiu com atraso, beleza? Nesse caso não pode ter Z, né, moçada? Não cabe não. Então a gente já vai tirar o atraso com Z aqui, ó. Tranquilinho? Belezinha. E a flexão do verbo intervir, né? Ontem ele veio, ele interveio. Tranquilinho? Então a gente vai notar que a alternativa correta é a letra A. Tá ok? Então não existe o interviu, existe interveio, que é o pretérito perfeito do verbo intervir. Ele veio, ele interveio. Atraso com S e também paralisação com S. Questão bem tranquila, nós não precisávamos ir até o texto para poder marcar a alternativa correta, não é? Belezinha. Vamos pegar mais uma? Vamos lá. Questão 3. Assim como a palavra essencial está corretamente grafada com SS, assinale a alternativa que contenha outra em que se apresente correto o emprego desse dígrafo, SS. Então você vai me ajudar aí, moçada. Olha lá. A gente então vai observar, cara, essa palavra miçanga, terror, caraca, eu não vejo essa palavra miçanga, eu não leio essa palavra miçanga, eu tenho dificuldade com essa palavra miçanga, beleza. Agora, tenho certeza que você se lembra da palavra exceção, né? Não vai confundir exceção com excesso. Excesso tem 2 S, tudo bem. Mas exceção não. Exceção é com C cedilha. Tranquilinho? Beleza. Cara, terror, açafrão, cara, não tô lembrado disso não. Tranquilo. Mas você vai pela regra. Lembra que a gente comentou a respeito de remitir? Ah, existe o verbo remitir, quer dizer, eu tenho mitir, beleza? É a mesma coisa também, a mesma regra que tem o verbo omitir. Do verbo omitir, tem mitir também. Para eu transformar em substantivo, fica como? Omissão, terror. Ah, beleza. Como é que fica admitir? Admissão, terror, com SS também. Ah, então o remitir vai ficar como? Remissão com SS também. Belezinha? Tranquilinho. Então a gente vai observar que a alternativa C aqui é a correta. Tá legal? Vamos lá então. Assinale a alternativa em que a grafia das palavras obedece à norma culta. Vai sempre aquilo lá. Qual é a palavra que eu já conheço, né? Então a palavra que eu já conheço, eu já vou marcando ou vou eliminando e tal. Bom, a gente observou o seguinte, ó. Lembra que a gente trabalhou naquela palavra passada aqui, ó? Exceção aqui, ó. Você percebeu que é com C cedilha. Lembra? Para a gente não confundir com excesso, que é com 2 S, existe exceção com C cedilha, tá ok? Aí você vai notar que essa palavra cai direto em prova. Aí você já tem exceção aqui de novo, olha que maravilha. Bom, exceção aqui, moçada, é com 2 S? Não, você já vai observar que não é. Tranquilo? Beleza. Então vai para as palavras que você já conhece. Olha só. Exceção você já viu que é com C cedilha. Hesitar, não falando pra caramba, para você não confundir com êxito. Lembra na nossa parte de teoria? Não, toma cuidado e tal. Beleza. Vai procurando observar. Excesso, veja só, é com 2 S, tá ok? Então não vai confundir exceção, que é com C cedilha, com excesso, que é com 2 S. Beleza? Tranquilo. Ascender, temos a regrinha do ascender, né? Que se eu tenho END, vai gerar o substantivo com ENS. Lembra? Tranquilo. Então já tem várias coisas que já estão na nossa regra. A palavra excepcional fica feia pra caramba, fala a verdade. Então tem que ser como? Excepcional, com XC. Aí você vai lembrar da regrinha. Pretender END. Assim como ascender, END. Vai gerar o quê? O substantivo com S, ENS. Cansar, gera cansaço. Compreender, lembra do compreender, assim como pretender, assim como ascender, gera o substantivo com ENS. A banca quis que você tomasse cuidado justamente com essa regrinha aqui, ó. O END gera ENS, tá legal? Basicamente em cima disso. E aí você vai observando as palavras que você já tem mais ou menos a noção, né? Para você matar a alternativa correta. Cuidado com essa palavra obsessão, tá, moçada? É com 2 S e ela diversas vezes ela volta. Não confundir obsessão, marca essa palavrinha aí, que ela leva realmente muita gente para o buraco. Olha só, nós temos a palavra obsessão com 2 S, grafa outra aí, obsediar é com S, tá legal? Existe a palavra obcecar, obcecado com C.
Então, já que isso daqui gera dúvida, marca aí, guarde isso com você, de vez em quando você passa, leia de novo e tal, tá legal? Isso vai ajudar bastante, aí você não vai vacilar. Cuidado sempre com exceção, que é com C cedilha, e excesso, no sentido bem diferente, você vai colocar SS, tá legal? Cuidado com isso, vamos que vamos? Pegando a próxima aí, moçada. Questão 5, então a gente vai trabalhar aí a questão 5 com o seguinte: assinale a alternativa na qual a sequência de palavras esteja correta, de acordo com as normas ortográficas em vigência. Opa, beleza. Primeira coisa é o seguinte, né, moçada? Vamos pegar daqui, ó, primeiro, tá? Ó, depois a gente vai observar a questão do hífen aí, tá? Veja só, a palavra certeza, eu tenho certeza que você não confundiria, não é? Certeza terror com S não dá, certeza é com Z, não é? Beleza, tranquilo. Outra coisa, a palavra farmácia, bom, aqui a gente já eliminou, né? Farmácia tem que ter acento, tá ok? Beleza, a gente viu na nossa aula de acentuação que a palavra assembleia, judéia, jiboia, heróica, essas palavras perderam o acento, né? Ó, por quê? Porque são paroxítonas terminadas em A, não é? Então não pode ter esse acento aqui. Então você também já vai eliminar aqui, assembleia com acento você elimina, tá ok? E aqui faltou o izinho aqui, ó, assembleia. Então veja bem, nós já eliminamos essas alternativas aí, né? Ó, alternativas A gente eliminou a alternativa B, a gente eliminou a alternativa D. E aí a gente vai observar também o seguinte, olha bem, a gente tem a palavra micro-ondas, em que o prefixo termina com uma vogal e o segundo elemento começa com uma vogal igual. Qual é o artifício que a gente tem na linguagem? A gente vai colocar hífen. Por isso a alternativa C é a correta. Micro-ondas, assim como micro-ônibus, tem hífen. Certeza, farmácia, assembleia também estão corretas. Tranquilo? Então a alternativa C é a correta. Vamos lá então para a questão 6. Veja bem aí, prova de nível técnico. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente escritas. A gente vai naquele jeito, né? A gente vai sempre eliminando aquelas palavras que a gente tem certeza que elas estão erradas, né? Que elas estão erradas. E a gente vai eliminando, até chegar naquela alternativa que, poxa, essa daqui eu acho que está correta. Então, se chegou lá, veja bem, eu tenho a palavra prazer. Cara, pelo amor de Deus, não existe prazeroso, existe, moçada? Já é uma palavra que você vai, rapaz, isso aqui tá pegando mal pra caramba, hein, terror? Prazeroso? Isso não existe. A gente notou lá, na nossa aula, a gente falou sobre a palavra que termina em oso. Lembra aquele adjetivo que termina em oso? Cara, valoroso pode ter Z, terror? Não, a gente viu que é com S, não é? E uma palavra que muita gente tem dúvida, né? Essa palavra aqui. O ideal é privilégio e não privilégio, tá? Mas você já matou por aqui, ó, prazeroso, valoroso, já mataria também, beleza? Tranquilinho. Temos palavras como expectativa, aquela pessoa que está na expectativa, né? Nós temos espontâneo, nós temos a palavra esplêndido. Então a gente, de repente, pode ficar na dúvida com esse IES aí, se é com X, se é com S e tal. A gente vai continuar, vai observar aqui, olha só a letra D. Contribuir, na nossa aula de verbo a gente vê isso, contribuir no presente indicativo permanece com a nossa vogal temática aí, contribui, beleza? Desumano, excedente, a gente não vê nada diferente aí não, beleza? Trabalhamos a palavra paralisação antes, não trabalhamos? Paralisia, sempre faço esse detalhe aqui, ó. Paralisia é com S, então paralisação é com S também. Opa, sobrou quem? Alternativa C como a correta, beleza? Então é prazeroso, não é prazeroso, é privilégio, valoroso, contribui, paralisação, tranquilo? Aí, marca essas palavrinhas aqui, ó, espontâneo e esplêndido, porque a gente costuma confundir mesmo, ainda mais que ela veio junto com expectativa aqui, ó, a pessoa pensa que é alguma coisa para o externo, né? Espontâneo, esplêndido, não. Esse S mesmo aqui, ó, tá? Então toma cuidado com isso daí. A gente chamou a atenção disso na nossa teoria e é bom a gente sempre voltar aqui na nossa parte de questões. Tranquilinho? Vamos que vamos? Pegando mais uma, porque a diversão é completa, é garantida, né? Vamos lá. Questão 7, ela trabalha aqui os chamados parônimos, né? O que são parônimos? São palavras
parecidas, semelhantes. Eu falo sempre a palavra parecida para lembrar o parônimo, né? Porque são palavras que têm grafia próxima, né? E, naturalmente, a gente vai ter a pronúncia diferente e o sentido diferente, tá bom? Beleza. A frase abaixo, em que o emprego da palavra destacada está correto, é. Belezinha, moçada? Então, vamos lá. A letra A. O sujeito era discreto. Ele procedia com discrição. Com descrição. Descrição é o ato de descrever, correto? Descrever, então gera uma descrição. Já uma pessoa que é discreta, então é discrição. Tá legal? Beleza. Letra B. Os sírios saíram de seu país. Então quem sai de um país, eles emigram. Tá legal? Eles saem, eles emigram. Opa, pode ser essa correta, né? Letra C. Ele avançou o sinal, vai pagar caro pela infração. Ele é o infrator, beleza? Infração, e não a inflação, né? Juros aumentando aí e tal, tranquilo? Belezinha. Letra D. Ele foi preso no momento do crime. Ele foi preso em flagrante. Porque ele foi preso e ele estava com estava assim, digamos que muito cheiroso, né? Porque aí fragrância tem a ver com cheiro, não é? Ele foi preso em flagrante, porque ele estava muito cheiroso. É isso, moçada? Não, né? É em flagrante, né? Flagrante, foi pego no flagra, tá ok? Opa, pego no flagra, beleza. E a letra E, ele foi preso por acaso, foi uma prisão ocasional. Aqui eu quero chamar a atenção. Quando a gente tem aqui a palavra acaso, na realidade, foi uma prisão casual. O ideal seria esse adjetivo aqui, ó, casual. Apesar de que casual gera também como sinônimo ocasional. Também cabe em determinado contexto, tá legal? Mas a banca, na realidade, quis que você notasse que quem sai de um país, né? Então ele emigra. Por isso a alternativa B de bola é a correta, tá legal? Belezinha, vamos que vamos? Pegando a próxima aqui. Questão 8. Então veja bem aqui, ó. Quanto aos aspectos ortográficos, analise as proposições a seguir. Em seguida, assinale a alternativa que contém a conclusão correta sobre a análise das mesmas. Acompanhe comigo aqui, olha lá. Assim como a palavra existem, também está corretamente escrita com X a palavra expelir. E aí, está certo ou está errado? Né? Então nós temos aí existem com X, expelir, colocar para fora, né? Com X também. Vamos lá. Pega na próxima. Assim como chantagem e machucam, também está corretamente escrita com CH a palavra enxaqueca. Vamos lá. A gente chegou a comentar sobre isso, né, moçada? A gente falou que depois do grupo EN, a gente vai ter X. Sempre observando se de repente esse grupo EN, se ele for um prefixo, ele se unir à palavra que já é escrita com o CH, como a gente falou lá, por exemplo, chiqueiro, é com CH. Se eu coloco o ato de enchiqueirar, aí eu vou ter EN e na sequência eu vou ter o CH, beleza? Então, normalmente, a gente tem o grupo EN e na sequência eu tenho o X. Se eu tiver, de repente, né, essa palavra que já tem a CH e eu quiser colocar o prefixo EN, aí, logicamente, eu vou colocar o CH, beleza? A mesma coisa do charco. Charco, úmido, né? Algo úmido, né? Aí, nesse caso, quando eu falo que eu estou encharcado, vai ser o EN com prefixo e, na sequência, eu tenho o CH. Tá legal? Acompanhando comigo, veja bem aqui. E enxaqueca? Então vamos verificar aqui, até se eu já coloquei. Acabei colocando a resposta aqui. Mas vem lá. Então nesse caso a gente vai observar que a letra, essa número 2 aqui, ela está errada, beleza? Tranquilinho, vamos que vamos. Vamos pegar aqui a próxima. Então aqui com X, ó. A número 3. Assim como chantagem também está corretamente escrita com G, a palavra sarjeta. Lembra que a gente viu lá na nossa teoria que a palavra sarjeta, ela vem do substantivo sarja, tá ok? Sarja é com J, naquele grupo do loja, por exemplo, a gente falou bastante sobre isso, né? Loja, sarja,
Então, sarjeta é com J também, beleza? Tranquilinho. E a número 4, assim como a agressão, agredir, gera SS no substantivo, né? Então, também está corretamente escrita com SS. A gente tem o substantivo remissão, que a gente viu que ele vem do verbo remitir. Tranquilo? Então, a gente tem o verbo agredir, em que o grade vira esse GRSS, né, como substantivo, e o remitir, o mitir, gera missão com SS. Tranquilinho? Por isso, aí sim a alternativa C é a correta, porque a número 1 e a número 4 estão corretas. Aqui é enxaqueca com X e aqui é sarjeta com J. Show de bola? Tranquilinho? Vamos que vamos? Pegando mais uma aí, ó. Questão 9. Essa questão 9 vai trabalhar os homônimos, né? Isto é, a pronúncia é a mesma, mas a gente vai observar aí que vai ter grafia diferente dependendo do contexto, não é? Belezinha, olha lá. Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente os espaços de acordo com o sentido com que devem ser empregadas em cada frase. Perdeu, pois houve a cessão de seus direitos sobre o imóvel. Opa, então é aquela ideia de ceder, concorda comigo? Então alguém cedeu os direitos sobre o imóvel. Se alguém cedeu, é o ato de ceder, gera então o substantivo cessão, beleza? Cessão. Então, nesse caso, a gente já vê pela primeira frase, a gente já mata que a alternativa D de dado é a correta. Tranquilinho? A gente vai realizar as próximas. Veja bem, então é o seguinte, ó, a palavra censo, quando a gente inicia com C, a gente tem a contagem, o censo do IBGE, né? Então, nesse caso, o censo do IBGE está aqui, iniciando com C. Tá ok? E a gente tem o bom senso, porque tem relação com sensibilidade, não é? Ó, está com relação com sensibilidade, S e depois S de novo, ó, tá ok? Belezinha, tranquilo. Então, a gente vai para a próxima. Por ser coxo, foi alvo de preconceito. E aí a gente vai lembrar, coxo com X, né? Capenga, coitado, né? Então, nesse caso, a pessoa que está com algum problema, né? Na perna e tal, então é o coxo, tá ok? Com X. E na sequência, houve a dispensa. Então, dispensa com I, a gente sabe então que é uma folga, tá legal? E a despensa é aquele lugar que a gente coloca lá o mantimento da casa, por exemplo, né? Então, você guarda os mantimentos na despensa. E dispensa é a folga de alguém, tá legal? Tranquilinho. E coxo aqui, só para poder lembrar, né? Coxo aqui também é onde o animal se alimenta, tá ok? Então, só para você saber com CH onde o animal se alimenta. Então, alternativa D, naturalmente, já mata, não tem como, logo pela primeira aqui que a gente viu, ó, né? Já mata a alternativa D de dado como a correta. Vamos lá? E não tem essa de falar, questão de ortografia, eu já vi, só cai para nível médio. Não, ó, nível analista, direto a gente vê isso aí, tá? Vamos à frente. Questão 10. Pegamos então aí o seguinte, ó. Assinar a alternativa que completa correta e respectivamente, conforme a ordem numérica, as lacunas das frases que seguem, todas retiradas do texto. Então, um texto, suposto texto nós temos lá, e a gente vai observar o seguinte, que a gente na realidade não precisa ver o contexto, porque aqui não vai haver mudança de sentido por conta de grafia da palavra. É certa ou errada, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é o seguinte, veja bem aqui, ó, agronegócio, vai ter hífen, moçada, veja só, agro, o primeiro elemento termina com o segundo elemento começa com consoante, não tem necessidade de ter hífen, beleza? Viabilizar, então algo que é viável, recebe agora o sufixo verbal isar, viabilizar, com Z e não com S, beleza? Ó, não cabe com S aqui, ó. Então vamos eliminar isso aqui, vamos eliminar isso aqui, tranquilo? Excedentes é sempre com XC, né, moçada? Então isso aqui já pode eliminar também, né? Pode eliminar isso aqui também, tranquilo? Resíduos com S, beleza? Não cabe esse Z aqui, fora. E a gente viu, né? Iniciando com ME, esse grupo inicial ME, a gente vai ter o X, né? Mexer. E a gente viu lá que há a exceção de mecha de cabelo, né? Ó,
mecha de cabelo é aquela nossa exceção que a gente colocou lá. O restante é mexer, né? ME, na sequência eu vou ter X. México, mexer, mexerico, beleza? E aí a gente tem a alternativa A como a correta. Tranquilinho? Belezinha. Pegando mais uma para a gente divertir, né? Questão 11. Olha lá que maravilha, moçada. Questão tranquila, boa de trabalhar. Assinale a alternativa que preenche correta, segundo a norma culta, e, respectivamente, as lacunas. Bom, então aqui a gente tem que tomar cuidado, né, com esse verbo ouvem. Cara, terror, ouvem mesmo? É assim mesmo que escreve? Como é que fica esse negócio aí? Vamos ler aqui, ó. Muitas pessoas ouvem. Cara, aí é do verbo ouvir. Elas ouvem falar sobre sustentabilidade. Então é do verbo ouvir. Esse H aqui fica fora, né, moçada? Não tem jeito, né? Beleza. Aí a gente continua. Iniciar a formação de uma mentalidade sustentável, fornecer os conhecimentos necessários para isso, deve-se iniciar desde a mais tenra infância, assim que as crianças consigam compreender os conceitos existentes por trás deste tema. E aí eu quero chamar a atenção pelo seguinte, moçada. Isso aqui eu vejo direto a galera errando nas discursivas. Parece bobeira. Pô, Terror, mas que coisa mais inicial isso daí. Pô, é uma pessoa colocar por trás, aquela pessoa colocar Z. Será que isso acontece mesmo? Cara, acontece direto, muito. Então, lembra daquilo que a gente vê na nossa aula de verbos. O verbo trazer, ele é escrito com Z, né? Então, ele traz com Z. Pronto, fechou. Então, ele traz T-R-A-Z, fechou, tranquilo. Agora, lembra da palavra atrás? Numa questão, primeira questão que a gente trabalhou, eu falei, ó, a palavra atrás não é com S, e por isso que nós temos atraso com S. Nós matamos a primeira questão assim, não é? A mesma coisa agora. Por trás ou atrás, nós vamos ter o acento, né, nesse A, e aí nós vamos ter S, moçada. Tá legal? Então, acompanhando comigo. Então, nós temos aqui, ó, o verbo traz, ele é o presente do verbo trazer. Tem Z aqui, o verbo traz. Mas o contexto fala por trás de, tá ok? Aí nós temos o monossílabo tônico, que termina com A, seguido de S. Então vai ter acento, tá legal? E vai ser escrito com Z, com S, beleza? Então nesse caso, você já eliminou aqui, tá certo? E aqui, poxa, se você colocou A e vai ter S, tem que ter naturalmente o acento, não tem jeito, tá legal? Beleza, a palavra ritmo, o T é mudo, né? Ó, ritmo, o T é mudo. Então já matou aqui também, não tem como. Já sabe que a alternativa B de bola é a correta, tá legal? E agora, para a gente poder finalizar, vamos ver o verbo prover aqui, ó. Desde que o homem está sobre a terra, nós estamos consumindo e destruindo o ambiente que nos cerca e nos provê a vida. Tá vendo, ó? Prover, então é do verbo prover, e nos prover a vida. A alternativa B de bola é a correta. Tá legal? Beleza, vamos à frente. Pegando a questão 12. Se eu estiver correndo, fala para mim, moçada, beleza? Tá ok, vamos que vamos. Questão 12. Homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia, às vezes a mesma grafia, mas significados diferentes, como a gente falou aí, né? É o caso de mal, antônimo, oposto de bem, que foi usado lá na linha 28 do texto. E mal, antônimo, oposto de bom, tá legal? Quanto à significação das palavras homônimas, estão incorretos os significados de. A letra A, então ele está pedindo a errada, hein? Cuidado, errada. Então nós temos lá, censo. Então veja bem, nós temos aqui a ideia da contagem. Censo é o recenseamento, é a contagem, tá legal? Então iniciando com C, certinho. E senso, bom senso, a gente vê direto que isso em prova, né? É juízo, é sensibilidade, tem relação com sensibilidade, é o juízo que se faz, beleza? Tranquilo. Brocha, a gente até brincou lá, né, a respeito do pincel, a pessoa que está broxa, lembra? Numa linguagem figurada. Então brocha, pincel, é com X. E brocha com CH é prego, tá legal? Rijo, prego, tranquilo. Por isso que gera essa ideia, né, figurada do brocha. A pessoa que está broxa, coitado, né? É a ideia do pincel. Tranquilo. Letra C.
Sessão é o ato da reunião, beleza? Reunir-se no intervalo de tempo, com 2 S's, tranquilo. E sessão, repartição, porque tem relação com divisão, ok, tranquilo. Caçar, perseguir até conseguir, né? Aniquilar, né? Então, nesse caso, caçar, perseguir. E caçar o mandato, por exemplo, é invalidá-lo, né? Anulá-lo. Então, nesse caso, caçar aí com 2 S's. Incipiente com C, incipiente com S. Então, o iniciante é com C, tá ok? Ó, incipiente, aquele que é iniciante, é com C. E o ignorante é aquele que não tem saber, tá ok? Ó, então, ele não tem saber. Nesse caso, ó, a gente vai ter o S aqui e o S aqui. Então, está trocado. Tá legal? Então, cuidado com isso. Incipiente com C significa iniciante. Incipiente com S é o insapiente, não tem saber, é o ignorante. Então, trocou aqui na alternativa E. Foi esse, então, o erro. Beleza? Tranquilinho. Vamos pegar a próxima? Olha lá. Questão 13. Então, a questão para a gente observar com muita calma para poder analisar. Assim como apaixonados também se escreve corretamente com X o substantivo. Vamos lá, vamos observar aí. Cara, qual palavra se escreve com X? Pichação, chicote, bruxa, deboche, flecha. Vamos lá. Lembre de novo, isso é memória fotográfica. Você já conhece a palavra. Você conhece a palavra, com certeza conhece. Então, vai observando aí. Essa daí você mata justamente pela memória fotográfica. Você já conhece a palavra. Tá legal? Bem tranquilinho, não é? Já pensou? Já? Tranquilinho. Você acertou. É a letra C, bruxa. Desde criança a gente vê tanto bruxa nas histórias em quadrinhos, nas leituras que a gente faz de narrativas. Toda hora tem uma bruxa. Então é fácil a gente notar aí, beleza? Pichação com CH, a gente viu isso. Chicote, deboche e flecha. Tá legal? Palavrinha tranquila, né?